Olá, está começando o União Brasil Especial deste domingo. O Tribunal de Contas do Ceará lançou o seu portal da transparência. Ontem vimos como a inflação atormenta a política brasileira. Hoje vamos ver como a economia tem respondido a isso. Praticidade. A partir de amanhã, a solicitação de registro profissional poderá ser feita pela internet. Vamos ver que o número crescente de assaltos a ônibus em Fortaleza merece a atenção do poder público e mais controle policial. Todo estudante quer ter o seu direito de pagar meia entrada garantido, mas um projeto quer limitar o número de ingressos vendidos pela metade do preço no Brasil. Vamos ver como os passeios de buggy em uma das praias mais visitadas do Ceará está sendo regulado pelo Poder Municipal de Caucaia. E ainda vamos conhecer algumas das delícias que participam do festival gastronômico Comida de Boteco. Olá, eu sou Richel Martins. O portal de transparência do Tribunal de Contas do Ceará já está disponível por um endereço eletrônico que tenta facilitar o acesso da informação para a população. Veja só. Pesquisar sobre as contas do seu estado ou município não é algo comum para os cidadãos, mas deveria. Um dos motivos pode ser a dificuldade de entender os dados que são apresentados. Pensando nisso, o portal de transparência do Tribunal de Contas do Ceará passou a atender pelo endereço www.tce.ce.gov.br. Tudo que ocorre dentro do tribunal, julgamentos transitados, julgados já, votos dos relatores estarão disponibilizados, parecer do Ministério Público. Então foi um avanço hoje que o tribunal está fazendo, ou seja, é de fácil acesso, o cidadão terá todas as informações desta Corte de Contas. Durante o evento de lançamento, além de apresentar o site e os novos serviços, o ministro do Tribunal de Contas da União lembrou que é preciso maior interesse da população para que a transparência tenha algum sentido. O controle social ainda é muito tímido no Brasil. Esse sentido de cidadania se dá no momento em que a sociedade mais se politiza, mais se esclarece. E é através de fornecendo informações que ela vai tendo mais consciência da importância da sua participação nesse processo. Outro assunto que tem recentemente colocado em evidência o Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi uma decisão que determinou que gestores estaduais deixem de atender às solicitações do Ministério Público de Contas do Ceará, impedindo investigações sobre a aplicação de recursos públicos na ordem de mais de 28 milhões de reais. Em nenhum momento, eu quero deixar bem claro para a sociedade, desafio qualquer requerimento, qualquer pedido de informação do Ministério Público Especial tenha sido negado dentro dessa Corte de Contas. A sociedade tem que entender a posição do tribunal é essa, nós estamos cumprindo a nossa legislação. Apesar da polêmica, a Justiça já suspendeu esta decisão. Nós já mostramos aqui como o medo da inflação no Brasil já afeta a política na corrida pelas eleições de 2014. Mas e a economia? Como tem reagido a isso? Veja agora. E finalmente são abertas as portas do supermercado. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar um litro de leite. Você que viveu os anos de 1980 e o início da década de 1990 deve lembrar o que representa a inflação no Brasil. A inflação na altura daquela, você acabou mesmo de dizer a própria resposta, o pobre comia quase o seu sangue, o suor do seu próprio rosto, porque era trabalhando só escravo da moeda do pão. Tinha a vantagem porque a inflação era alta, mas você estava 100 conto na poupança, mas tinha 200. Para quem tinha pouco dinheiro era ruim. E para quem viveu esses difíceis anos, realmente não dá para esquecer. A década de 1980 fechou com um acumulado inflacionário de absurdos 36.000%. Dá para imaginar o que é isso? O poder de compra do brasileiro mal dava para se alimentar. O pior, o salário não durava mais do que uma semana. Por isso, quando estamos às voltas com essa discussão, o brasileiro treme de medo. E alguns planos econômicos nos governos de José Sarney e Collor de Mello até tentaram, mas não conseguiram diminuir o índice inflacionário.
O Plano Cruzado de 1986 fez com que chegássemos ao início dos anos de 1990 com uma inflação de 1.764%. No Plano Brasil Novo, logo que Collor se elegeu, em abril, a inflação bateu os 6.821%. As pessoas precisam ter consciência que a inflação elevada, ela só prejudica a população, né? As pessoas que ganham salário, né? E só beneficia aos especuladores financeiros. Quem viveu a década de 80 sabe muito bem dos malefícios da inflação. Hoje vivemos uma realidade bem diferente de décadas atrás, mas a inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 6,59%, preocupa o governo e a população brasileira. Ninguém quer voltar à época de desvalorização de salários e tabelamento de preços. E este outro economista chama atenção para o Índice Oficial de Inflação, o IPCA, divulgado pelo IBGE. Para ele, os números não refletem a realidade das pessoas de menor poder aquisitivo. Esse índice oficial de inflação, que é o IPCA, ele considera a inflação de pessoas que ganham de 1 salário mínimo até 40 salários mínimos. Então, é um intervalo de renda muito alto, né? Se você for olhar a inflação para a classe menos favorecida, a classe que ganha de entre 1 a 5, 6 salários mínimos, né, onde os alimentos que têm subido muito pesam mais, esse índice já deve estar rodando na faixa de 8% a 9%. E sobre o atual aumento inflacionário, existem culpados? Falta daquelas reformas estruturais que nós estamos cansados de falar e que os governos sempre procuram esconder, ou seja, uma reforma tributária profunda, né, e a não interferência do governo, principalmente no câmbio e na economia como um todo. As pessoas reclamam que tudo está caro, a gasolina, o plano de saúde, as contas básicas, mas saiba que a refeição aqui em Fortaleza é considerada a mais barata entre as capitais do Nordeste. E fomos descobrir por quê. A média no valor total de uma refeição no Brasil é de R$ 27,40. No Nordeste, esse valor é de R$ 23,74. Mas em Fortaleza, chega a ser menor ainda, R$ 21,18. Como conseguimos manter um valor tão abaixo da média nacional? Que fatores influenciam? Em relação aos pontos que a gente considera que influenciam diretamente nessa alimentação mais baixa do Nordeste, está a questão da concorrência, a questão também da informalidade que existe no nosso setor e também por conta dessa informalidade, da falta de informação de alguns empresários em relação à própria gestão dos bares e restaurantes, o que faz com que eles tenham algumas atitudes que não condizem com o próprio mercado. Segundo o levantamento realizado pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, Convênio para o Trabalhador, foram avaliados os valores de refeições fora de casa no horário do almoço. O valor comercial da refeição em Fortaleza é de R$ 12,28. Já o self-service, R$ 16,74. E o prato executivo, R$ 24,59. O prato à la carte saiu mais caro, a R$ 31,09. E através da média desses valores, foi a base do resultado do custo de um pouco mais de R$ 21. E mesmo com o custo mais baixo do Nordeste, será que a população acha a refeição em Fortaleza barata? Eu acho que tem um custo razoável. É pouco caro. Barato. Segundo este economista, o preço hoje em dia ainda é bom, mas pode durar pouco tempo. Mudanças não muito agradáveis devem atingir o bolso dos consumidores. Nós estamos notando que nos restaurantes, principalmente aqueles que servem os alimentos através do sistema de self-service ou então à la carte, tem aumentado substancialmente. O alegado é o problema da seca e que os produtos que compõem essas refeições vêm de outros estados, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Parece que para o futuro, a tendência é tudo ficar mais caro mesmo. A população sente realmente esse aumento, está ligado também muito à questão do custo dos alimentos que são produzidos mesmo, que eles vêm aumentando, tanto que eles são um dos vilões em relação à inflação do nosso país, mas a tendência na verdade é o custo dessa alimentação de Fortaleza ela ficar mais cara a cada dia. No próximo bloco, com o aumento nos casos de violência dentro dos ônibus de Fortaleza, a população pede soluções ao poder público e como um projeto quer limitar o número de ingressos com meia entrada para estudantes brasileiros.
Voltamos com a União Brasil Especial. Quem quer solicitar registro profissional pode fazer tudo pela internet a partir de amanhã, segunda-feira. Com o novo sistema, tudo vai ficar mais rápido e prático. A lei exige que 14 categorias tenham um registro profissional. São elas: agenciador de propaganda, artista, atuário, arquivista, guardador e lavador de veículos, jornalista, publicitário, radialista, secretário, sociólogo, técnico em espetáculos de diversões, técnico de segurança do trabalho, técnico em arquivo e técnico em secretariado. E agora vai ficar mais fácil tirar o registro, porque a solicitação pode ser feita pela internet. Outra mudança é com relação à descentralização. Antes, uma pessoa que mora em Juazeiro do Norte, por exemplo, quisesse tirar o registro profissional, ela teria que vir aqui na Superintendência Regional em Fortaleza para retirar o registro. Mas agora basta o interessado solicitar pela internet e procurar uma das 20 unidades do Ministério do Trabalho espalhadas por todo o Ceará. O interessado vai acessar, vai colocar seus dados e, num prazo de até 30 dias, irá apresentar o despacho, o requerimento que o sistema forneceu, assinar e juntar os documentos que nele está mencionado e dar entrada no protocolo de uma agência próxima da sua cidade ou de uma gerência. De acordo com esta advogada do trabalho, o profissional que não tem o registro profissional prejudica não só a si, mas também a empresa. Se ele for empregado, o empregador compartilha dessa obrigação, acabando tendo que realmente exigir do empregado esse registro profissional, porque corre o risco de ser autuado em caso de fiscalização, se esse empregado não tiver esse registro. E a população sabe da importância de ter o registro. Que regulariza a profissão da pessoa. Que adianta você ter uma profissão e não ser registrada, né? Você tem uma garantia maior e confiança de quem contrata esse profissional com registro. 75 egressos do sistema penitenciário do Ceará terão uma nova chance. Eles se capacitaram e farão parte da construção de um conjunto habitacional em Fortaleza para retirar famílias de áreas de risco. Como já foi feito na reforma do Estádio Castelão e nas obras do veículo leve sobre trilhos, agora 75 egressos do regime aberto e semiaberto farão parte da construção deste conjunto habitacional em Messejana, que vai tirar parte das famílias que sofrem em áreas de risco do Rio Maranguapinho. A gente não está só empregando, a gente está capacitando. Os egressos são primeiramente capacitados em um convênio que nós temos com a Secretaria de Trabalho e Ação Social, para que a gente possa, além de empregar mão de obra capacitada e dar a esse egresso, esse interno do sistema penitenciário, uma profissão. O projeto do Rio Maranguapinho será, segundo o governo do Ceará, a maior intervenção urbana do Nordeste. O objetivo é retirar cerca de 15 mil famílias de áreas de risco. Por isso, o governo irá construir 13 conjuntos habitacionais, além da revitalização das margens do rio. O projeto está em andamento, ela é uma intervenção que vai desde Maranguape, pega Maracanaú, Fortaleza toda e Caucaia, que é onde o rio nasce e onde o rio deságua. Nós já estamos hoje com a barragem concluída, para ser inaugurada pela presidenta Dilma. Nós temos hoje 13 obras residenciais, uma delas é essa aqui, 6 já foram concluídas e foram entregues. E nós aproveitamos essa oportunidade para fazer essa parceria com a Secretaria de Justiça. Paulo é egresso do sistema penitenciário, se capacitou e agora se mostra satisfeito com a oportunidade. É o que vai dar início a uma nova vida, a uma nova carreira para todos aqueles que estão cumprindo pena aí e que a sociedade olha com olhos diferentes para todos aqueles que já cumpriram, e essa é uma nova oportunidade. Olha só, pegar um ônibus aqui em Fortaleza tem ficado mais perigoso. O número de assaltos está maior. Mas o que fazer em casos assim dentro dos coletivos? Perguntamos também o que a polícia e as empresas estão fazendo para coibir a violência no transporte público. Vamos ver. Não é difícil encontrar quem tenha uma história de assalto dentro de ônibus em Fortaleza. Ninguém sabe quem é quem. Os assaltantes hoje andam mais bem arrumados do que a gente, né? O terminal do Siqueira ali é lotado de ladrão. Aqui se sente inseguro aqui. Quando eu entrei no coletivo já tinha sido assaltado já. Levei sorte dessa vez, hein?
E o temor da população tem fundamento. Segundo o levantamento do Sindicato das Empresas de Ônibus do Ceará, só este ano na região metropolitana de Fortaleza foram registrados 579 casos. O número é maior do que em todo o ano passado, com 557 assaltos a coletivos. Segundo o presidente do Sindiônibus, medidas vêm sendo tomadas pelas empresas para inibir as investidas dos assaltantes, como câmeras de segurança, cofres e vale-transporte eletrônico. Esse debate atual acerca da mudança do tratamento com relação à maioridade penal e como manter essas pessoas presas, ele é exatamente o que está nos afetando. A gente tem a percepção de que tem ocorrido prisões, porém, com muito pouco tempo, essas pessoas são presas, esses marginais são soltos e voltam a praticar, eles não vão procurar emprego. As linhas mais visadas são as dos terminais do Siqueira e do Conjunto Ceará. Segundo o coordenador do Comando de Policiamento da capital, a polícia realiza blitz em pontos da cidade, onde há maior incidência de assaltos. Blitz constantemente nos principais corredores onde esses ônibus estão atuando e também no final das linhas. Ele pede a cooperação da população. Nós pedimos à população que nos ajude, indicando as pessoas, não se apresentando, mas indicando de uma certa forma, ligando, dizendo no telefone do 190, pessoa de camisa tal, calça tal, roupa tal, porque aí facilita a nossa ação. Para o presidente do Sindiônibus, a próxima medida para inibir os casos de violência dentro dos coletivos é acabar com o recebimento de dinheiro dentro do transporte coletivo. A maioria dos assaltos ainda é aquele foco de um assalto rápido. Eles vão em cima do cobrador, querem ali o que ele tem no caixa, que é no máximo R$50, o resto está no cofre. Mas esses R$50 pode parecer pouco, dependendo da análise, mas por outro lado é muito para o fim mais comum hoje, que é o consumo de droga. A nossa leitura é que a próxima ação que a gente pode tomar é essa, é a retirada total de dinheiro de dentro dos ônibus. No Brasil, a meia entrada para quem tem carteira de estudante é garantida em lei. Mas isso pode mudar com um projeto que tramita na Câmara Federal. A proposta é oferecer apenas 40% do total de ingressos pela metade do valor. E isso, claro, não agrada quem quer ter o seu direito garantido. Já é de praxe, estudante que vai ao teatro, a um show e até mesmo ao cinema paga meia entrada. Um direito garantido por lei desde 2001. Mas isso pode ser modificado por um projeto que está em tramitação na Câmara Federal. Na proposta é estabelecido um limite de 40% da quantidade de ingressos pela metade do valor. Os 40% vem, de certa forma, facilitar, porque racionaliza. Racionalizando, aqueles que conduzem os cinemas, os estabelecimentos, eles vão saber de quanto poderão dispor e a partir daí eles podem até, segundo as informações e os comentários, ganhar mais, porque agora ele não tem ideia. Se isso acontecer, em um local de 100 assentos, por exemplo, apenas 40 poderão ser ocupados por quem pagar meia entrada. Eu acho um erro, porque mais da metade do país estuda, tem carteira de estudante, então depende disso para poder entrar em vários lugares. Que muitas vezes a entrada é muito cara, só com a meia o povo tem acesso. Um documento que representa uma conquista dos estudantes. Mesmo assim, além da classe artística, algumas entidades estudantis estão apoiando o projeto. O presidente da União Nacional dos Estudantes chegou a afirmar que as limitações podem ajudar na segurança e diminuir as fraudes. Não é a fraude da carteira de estudante que vai interferir na questão da quantidade de meia, e sim no Estado fiscalizar para que não haja essa questão da fraude. Em Fortaleza, é impossível ter carteira de estudante falsa, porque todas as carteiras de Fortaleza têm tecnologia. Então, limitar hoje a 40% dos ingressos de meia para estudante é um retrocesso. No próximo bloco, a gente volta mostrando como a Prefeitura de Caucaia está padronizando os passeios de buggy na Praia do Cumbuco. E você vai ficar com água na boca. Algumas das delícias servidas em Fortaleza no concurso Comida de Boteco.
Já voltamos com a nossa edição especial. Eles estão entre as atrações mais famosas do nosso litoral. Os passeios de buggy que acontecem na Praia do Cumbuco, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, vão mudar. A Prefeitura Municipal está recadastrando os bugueiros e vai padronizar todos os veículos. Para quem passa pela experiência, a emoção fica estampada no rosto. É emocionante, né? É uma adrenalina, ó. Estamos falando dos passeios de bugs na Praia do Cumbuco, em Caucaia. Tradição para quem vem ao Ceará aproveitar as férias. Mas isso aqui não é brincadeira. Um percurso como esse não pode ser feito por pessoas não capacitadas e devidamente registradas. Precisa passar por um treinamento para não correr risco nem para o bugueiro nem para o turista, principalmente. A Prefeitura de Caucaia vai regulamentar esse tipo de passeio. O Ministério Público do Ceará pediu ao Executivo Municipal um estudo da demanda sobre os serviços turísticos da cidade, como o passeio de bug. Entre os pontos do termo de ajustamento de conduta, será feito um acordo entre as cooperativas e a Prefeitura, vistoria nos 133 veículos e o recadastramento dos bugs. Nós precisamos regularizar aquele serviço, porque nós temos a Copa das Confederações, nós temos aí o próprio turismo de Caucaia, que é um dos melhores, as dunas de Caucaia são uma das melhores e mais bonitas do nosso país. A fiscalização dos bugs é feita diariamente por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito da Caucaia. A Prefeitura deve atender aos prazos acordados com o Ministério Público. Em até 170 dias, está com a lei aprovada, a nova lei regulamentando todo o processo. Mas temos em até 15 dias enviar essa lei para a Câmara, em até 25 dias efetivar toda a vistoria dos bugueiros e realmente estar presente na Praia do Cumbuco fazendo essa fiscalização. Sabe aquelas situações corriqueiras do dia a dia em que você precisa gastar ou investir o seu dinheiro, como uma pequena compra no supermercado, o conserto de alguma coisa que quebrou? Pois é, tudo isso pode ser aprendido ainda na infância, com a chamada educação financeira. Veja só. Letícia aprendeu cedo a economizar. A aluna da 4ª série, a menina de 9 anos já tem aulas de economia financeira. Como uma mochila, se a gente vai precisando, for lá na loja, tem uma mochila de 350 e outra de 50, a gente tem que comprar de 50 para a gente economizar. Fortalecer o processo de educação financeira é o novo desafio global das escolas, dos pais e dos governos. No Brasil, o processo foi fortalecido pelo governo federal em 2010 com a criação da ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. A educação financeira dentro da sociedade que a gente vive é algo fundamental, da gente aprender a gerir de forma adequada os nossos recursos, a consumir de acordo com as nossas condições financeiras e, a partir disso, também começar a pensar em investimento, começar a pensar em poupar com diversas opções. Lições que podem ser obtidas através de exemplos práticos do dia a dia, despertando ainda mais interesse dos jovens aprendizes. Nós também temos a questão deles pesquisar o valor da cesta básica, saber os produtos que contêm a cesta básica, o valor, como está dividida essa cesta básica, para quantas pessoas e calculando o total para saber, dentro do orçamento familiar, todas as despesas, se realmente dá para suprir as necessidades. A ideia é estimular a organização pessoal para que os desejos de consumo não ultrapassem os limites e induzir escolhas equilibradas. Tem pessoa que vai a uma festa e sempre quer ter uma roupa nova, porque não gosta de repetir roupa. Aí você gasta muito dinheiro, aí não tem como economizar e botar na poupança. A gente não está falando de ficar milionário, de ficar rico, nós estamos falando de você ser independente financeiramente, da sua gestão financeira não lhe trazer problemas, não lhe gerar dívidas, não lhe dar insônia e ser uma gestão financeira que lhe dê
prazer e consiga lhe gerar o que a gente chama uma saúde financeira. Desde o dia 12 de abril acontece em 16 cidades brasileiras o concurso gastronômico Comida de Boteco, que vai ajudar a movimentar ainda mais o setor de bares e a criatividade das culinárias regionais. Só aqui em Fortaleza são 20 estabelecimentos participantes e os pratos podem receber votos até o dia 5 de maio. Um bar em que os garçons trabalham vestidos com roupas de árbitros de futebol. Por aqui, a tristeza não tem vez, ou o cliente ganha um cartão vermelho. A brincadeira surgiu há cerca de 2 semanas. Foi pensada especialmente para o Comida de Boteco, assim como o petisco, chamado Trio Arena Castelão, que é montado com linguiça, macaxeira, farofa, manteiga da terra e maionese temperada. Foi quando nós fizemos uma Arena Castelão, mais ou menos no estilo, né? Colocamos o nome e aí foi a ideia da minha esposa, foi a roupa dos garçons. De árbitro, vestido de árbitro de futebol, distribuindo cartão amarelo, apitando, cartão vermelho. O concurso gastronômico de botecos é bastante concorrido, porém, poucos estabelecimentos são selecionados. Em meses de baixa nas vendas, ele chega para movimentar o setor em todo o Brasil. Você consegue fazer uma movimentação maior nos bares e restaurantes, faz com que esse período que tem um período de faturamento mais fraco, tenha uma movimentação e um faturamento melhor para os bares e restaurantes e também enaltece a nossa gastronomia, que é o grande lance. Né? Em Fortaleza, nós estamos terceiro ano do evento, a gente estima que o crescimento dos bares seja de 30% a 40% durante o período do evento. Esta é a primeira vez que NEM participa. Dono de um pequeno restaurante instalado dentro do mercado São Sebastião há mais de 22 anos, ele está animado com o resultado da procura, que cresceu 50%. Através desse, eu já fui convidado a participar de um outro. Estou aberto a todos os convites que vierem a me fazer a participarem de todos os eventos gastronômicos da cidade. A votação é composta por 2 avaliações, uma do público e outra do júri. As pessoas podem dar notas de 0 a 10 ao boteco em 4 quesitos. 70% é em relação ao prato em si, sabor, textura, em relação ao prato, o peso do voto é 70%. 10% a higiene do local, 10% a temperatura da bebida, 10% o atendimento do estabelecimento, né? Chamou a atenção é a criatividade, né, do restaurante, quando a gente chega, o atendimento. Para mim a qualidade que faz um diferencial entre os bares, primeiro, a cerveja tem que estar sempre estupidamente gelada, né? Porque você chegar num bar sem cerveja gelada, você volta da porta, né? O uísque tem que ser servido com gelo de boa qualidade. O resultado do concurso será divulgado em todo o Brasil no dia 20 de maio. Uma ótima chance de se preparar para os grandes eventos mundiais. Tá aí, ficou com água na boca? A essa hora, quem não fica, não é? A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta ao vivo às 6 da noite. E aproveite para participar do jornal dando a sua opinião por telefone ou pela internet. Uma ótima tarde e um bom começo de semana. União Brasil, informação além da notícia.